ceder sem freio, luta por respeito, tá sempre o caminho inteiro, com resiliência no peito e verdade na voz. Eu conto a história de todos nós, mostram a cultura, o povo, o chão e também as barreiras que ferem o coração. Sou um explorador do Brasil real, transformando o desafio em ideal. Ué! Olá, você está no canal Explorador PCD. Pois bem, pessoal, hoje é o penúltimo dia da Semana Global de Combate ao Glaucoma. E eu quero continuar passando para vocês mais algumas informações sobre o glaucoma. E eu espero que vocês estejam acompanhando os vídeos e possam, através das minhas falas, estarem tirando algumas dúvidas que vocês têm, né, em mente. E eu volto a dizer, qualquer questão de diagnóstico, qualquer questão médica, qualquer questão receituária, qualquer questão medicamentosa ou tratamento, deve-se procurar um médico oftalmologista. Eu só tenho a intenção de passar informações para vocês. Há 7 anos eu estou cego devido à perda total da visão pelo glaucoma. Eu sou um homem pardo, tenho 59 anos, moro na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E há 7 anos eu tenho a cegueira total devido ao glaucoma. Algumas pessoas perguntam, né? A partir de qual idade a pessoa pode ser afetada e quando deve se iniciar o tratamento? O glaucoma, galera, como muitas outras doenças, não tem idade. O glaucoma pode ocorrer em qualquer idade. Quais os principais fatores de risco que podem levar a um diagnóstico de glaucoma? Então, nós temos, né, vários fatores de risco que podem levar a uma pessoa a ter glaucoma, né? Um dos principais fatores de risco é a pressão intraocular. Às vezes é uma disfunção na produção e drenagem do líquido aquoso, às vezes é o ângulo que está fechado também e ocorre esse entupimento da malha trabecular e a pressão ela aumenta. Quando a pressão aumenta, ele lesiona o nervo óptico. E, gente, uma vez havendo perda de células, havendo a escavação do nervo óptico, ela aumentando, não se recupera mais, tá? Então, a pressão intraocular, ela é uma das principais, mas é não somente a pressão intraocular que vai causar o glaucoma, porque acontece o glaucoma de pressão normal, as pessoas têm a pressão normal estabelecida pela medicina, que é entre 10 e 21 milímetros de mercúrio, mas mesmo assim elas têm o glaucoma. Então não vão somente pela pressão intraocular. Há outros exames que podem ser feitos para se detectar se realmente a pessoa tem o glaucoma. Campimetria, paquimetria, tonometria, o OCT, tem um outro que o nome dele é meio complicado, né? Galeoscopia. Então são esses exames complementares para que se chegue a uma conclusão que aquela pessoa está com glaucoma. Do líquido aquoso, nem sempre o problema é na drenagem. Às vezes, a produção do líquido aquoso ela é em excesso. Então, ela produz em excesso e a vazão ela não corresponde àquilo que está sendo produzido. E com isso, há esse aumento da pressão também. Então, são várias situações que podem fazer com que a pressão intraocular ela aumente e lesione o nervo óptico. Outros fatores também pode acontecer: uso medicamentoso à base de corticoides. Isso aí também pode ser um problema. Qualquer orientação a respeito desse corticoide, procure uma orientação médica. Outra situação é o histórico familiar, também que pode influenciar. Então, tudo isso tem que ser mapeado, tudo isso tem que ser visto para que a pessoa ela possa ser identificada como uma possível vítima do glaucoma. E nós podemos passar aqui também alguns sinais
que a pessoa pode começar a detectar, né, de ser um possível glaucoma, né, como a visão embaçada, dores de cabeça frequentes, aqueles halos ao redor dos olhos. O que são os halos ao redor dos olhos? É quando você olha para uma luz e em torno daquela luz dá tipo um arco-íris. Acontecia muito isso comigo quando eu era caminhoneiro. Eu olhava para o farol, ou quando eu passava na cidade assim, as luzes dos postes assim, parecia que tinha um arco-íris, parecia que tinha uma névoazinha e formava um arco-íris. E aquilo ali incomodava. Foi aonde eu comecei a procurar um médico para saber o que era aquilo, certo? Inclusive, gente, a gente tem mania de querer comprar colírios, né? Por conta. Temos que ter cuidado porque você pode comprar um colírio que ele tenha na sua fórmula, né, o corticoide. E isso também não é bom. Então tudo que você for fazer, principalmente nessa questão dos olhos, certo? Qualquer coisa da saúde é uma orientação médica, tá? Então os halos ao redor das luzes, a dificuldade em se adaptar em ambientes escuros também e o incômodo também nos ambientes claros. São as duas situações, né? E aos poucos a gente vai tendo a perda gradual da visão periférica. Nós vamos começando a ter dificuldade para observar algo de lado. Às vezes, aquilo que era perceptível, ele passa a não ser mais perceptível. É uma das causas também, um dos sinais também, que podem estar indicando que aquela pessoa está com a pressão intraocular alta, ou o nervo óptico está sendo lesionado e a periférica deles está, né, se fechando. Então são situações que nós devemos ter os cuidados para poder iniciar um tratamento, principalmente se for detectado o glaucoma. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que é a percepção visual, né, de uma pessoa que tem o diagnóstico de glaucoma? Uma pessoa com glaucoma, ela pode ter a visão afetada de diversas maneiras. Isso depende do estágio da doença. Começa de uma forma e vai se agravando, até que chega no momento que você vê que você está com dificuldade de identificar objetos. Às vezes a periférica sua já fechou um pouco, a visão começa a ficar um pouco embaçada, os halos ao redor das luzes, é como se você estivesse olhando para uma névoa, dor de cabeças intensas, náuseas, ânsias de vômito. São várias coisas que podem ocorrer. Você já não tem mais aquela noção de espaço, começa a identificar para que você comece a cuidar da sua visão. Amanhã, se Deus quiser, estaremos fazendo mais um vídeo falando a respeito da Semana Global de Combate ao Glaucoma. E eu espero que esse material esteja sendo útil para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você ama, ou principalmente para você mesmo, se é que você se ama. Até o próximo vídeo. Com respeito, tá sempre o caminho inteiro, com resiliência no peito e verdade na voz, eu conto a história de